Fala amigos do Gabaritei, seja bem-vindo de volta ao canal. E aqui a gente está numa aula de matemática super básica falando hoje sobre porcentagem. O que a gente vai aprender sobre porcentagem? Tudo. E é uma coisa bem simples, tá? É uma coisa que a gente geralmente já sabe e eu vou te ensinar a fazer os cálculos melhores entendendo um pouquinho mais sobre porcentagem. O que é uma porcentagem? Vamos lá. Eu gosto de ilustrar primeiro para deixar bem fixo na cabeça da gente para que o negócio serve e como que a gente pode representar isso. Imagina que a gente voltou para a era feudal e aí tem um rei que decidiu cobrar um imposto para as pessoas da cidade dele, tá certo? Então esse rei, ele foi lá e ele falou assim: eu quero que todo mundo me pague 10 moedas de ouro, tá bom? Então todo mundo é obrigado a pagar 10 moedas de ouro. Não importa se você é pobre, não importa se você é rico, não importa se você é de classe média. Você tem que me pagar 10 moedas. E o que acontece? O que começou a acontecer? Esse sistema que ele inventou não funcionou bem. Porque o rico, ele tinha muito dinheiro. E ele pegava 10 moedinhas, pagava e não fazia diferença nenhuma para ele. Então o rico estava de boa. O cara de classe média, ele tinha que trabalhar um pouquinho, mas ele conseguia pagar a moeda. Ele ia lá e pagava de boa. E o pobre, ele não conseguia pagar de jeito nenhum, né? Se ele pagasse, ele não comia, ele não vivia e era tudo que ele tinha, era 10 moedinhas. Então, era um sistema super injusto. Por quê? Porque cobrar 10 moedas de todo mundo é um valor absoluto. Que absoluto? É o mesmo valor para todo mundo, independente das circunstâncias, né? E isso não faz sentido. Por isso que quando a gente fala de imposto, por isso que quando a gente fala de desconto, quando a gente fala de aumento, a gente sempre usa quem? A nossa amiga porcentagem. É para isso que ela serve. Para fazer um sistema justo para todo mundo. Então, se fosse, por exemplo, 10%, o que ia acontecer? O pobre que tem 10 moedinhas só, ele ia ter que pagar quanto? Uma moeda. Certo? Beleza. O rico, não é que seja justo, né? Porque o pobre tem muito menos. Mas o rico teria que pagar quanto? Ele ia pagar muito, tá ligado? Ele ia pagar pra caramba. E o classe média ia pagar as 10 moedas aqui, que é 10% de 100, normal, né? Então aqui você criou um sistema um pouquinho menos injusto, porque você cobra mais de quem tem mais, menos de quem tem menos, tá bom? Então esse é um sistema onde a porcentagem ela funciona. Isso também serve se você for abrir uma loja de roupa, né? Imagina que você vende uma camiseta a R$ 50 e você vende uma cueca a, sei lá, a R$ 10. E aí você resolve fazer um desconto de R$ 10 em todas as peças. O que vai acontecer com a sua loja? Você vai vender a cueca a R$ 0 e aí as pessoas vão começar a entrar e vão levar a cueca de graça e você vai ter um prejuízo. Mesmo que não fosse R$ 10, mesmo que fosse R$ 5, você ainda ia ter prejuízo, né? Porque a camiseta ia baixar bem pouco e a cueca ia baixar praticamente o preço inteiro do valor dele. Então, se você aplicasse um desconto de 10%, o que ia acontecer? A camiseta ia para R$ 45 e a cueca ia para R$ 9, entende? Então, beleza. Se você for olhar assim, vale a pena levar a camiseta. A não ser que você vai levar várias cuecas, 5 cuecas, aí vai dar a mesma coisa. Enfim, a porcentagem ela serve para isso. Ela serve para você não utilizar valores absolutos. Você vai utilizar valores o que, se não é absoluto? Valores proporcionais, galera. Então esses valores aqui são proporcionais a esses daqui, né? Proporcionais a quanto? É 10%, 0,1, né? No caso aqui é 0,9, tá? Tudo bem, eu vou te explicar melhor caso você tenha dúvida, porque a grande questão agora é como fazer matematicamente a porcentagem. O que eu aconselho vocês? Né? Utilizar sempre proporção e regra de 3 para você resolver porcentagem. Porcentagem é o quê? Vamos entender melhor o que é uma porcentagem. Quando a gente fala 20%, a gente está falando de 20 sobre 100. Ou seja, você vai pegar o valor que você tem, vamos supor que a minha camiseta custa R$ 80. Se eu pegar R$ 80 e eu dividir em 100 partes, quanto que vai dar? Vai dar 100 partes de 0,8, ok?
Então 80 centavos para cada parte. Dessas 80 partes eu vou pegar 20. Então vai ser 20 vezes 0,8, que vai dar quanto? Que vai dar, né? Vai dar 16, ok? Então a porcentagem nada mais é do que uma fração. E a fração tem tudo a ver com razão. E a razão tem tudo a ver com proporção. Então todas as matérias são ligadas. Lembra que eu falei que proporção era a matéria mais importante? Tá aí por quê? Como que a gente faz para calcular? Uma das formas mais diretas de você calcular é o seguinte. Se você pegou, por exemplo, vamos usar o mesmo exemplo. R$80 e a gente vai usar 20% de desconto. Você tem que pensar um pouquinho, você não pode ser, né, lesado. Você tem que pensar o seguinte, se é 20% de desconto, quer dizer que eu vou pagar quanto? 80% do valor, ok? Então, o que significa? Significa que se eu tenho R$80, eu vou ter que pegar 80% de R$80. Como que eu faço isso? Multiplicando pela fração correspondente. Então, 80 vezes 80 dividido por 100. Tá bom? O que a gente pode fazer? Corta, 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 corta. 8 vezes 8, 64. Então dá R$64, certo? Se eu fizer pelo desconto, é a mesma coisa. R$80 vezes 20% de desconto, quanto que vai dar? Corta, 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 corta. 2 vezes 8, 16. Tá? Então, R$16 de desconto gera um valor de 64. Se você somar os dois, você vai ver que dá quanto? Dá 80. Beleza? Então, essa daqui é a forma que a gente chamaria de padrão. Mas, sinceramente, eu acho que você não precisa memorizar essa forma. A gente vai aprender tudo utilizando regra de 3, utilizando proporção, que é mais fácil. Como que faz com proporção? Vamos pegar um outro exemplo. R$120, certo? R$120 corresponde a quanto? A 100%, ok? Vamos até trazer para cá. Ixi, tinha mais coisa ali. R$120 é igual a 100% do meu valor. Se eu quero pegar 80%, olha só, eu estou alinhando porcentagem com porcentagem, valor com valor. R$120, 100%, 80% vai dar algum valor X. O que eu tenho aqui? Tenho a minha proporção, né? Que eu posso resolver como? Por regra de 3, ok? Aqui eu estou utilizando porcentagem, mas você nunca usa porcentagem numa conta. Por exemplo, se você falar assim, deu o dobro de desconto, né? Você não evita fazer isso daqui, tá? Por exemplo, evita fazer isso daqui. Você vai sempre escrever o quê? 100 sobre 100, ou 1, né? Tá bom? Sempre converte para fração. Nunca utilize porcentagem. Porcentagem não significa nada. Nesse caso específico, você pode utilizar. Por quê? Você está usando porcentagem sobre porcentagem. O que acontece? Cancela, cancela. Fica 80 sobre... 100 sobre 80. Beleza? Como que a gente calcula? 100x igual a 120 vezes 80. Passa dividindo, né? Ou divide os dois lados por 100. Cancela, cancela, cancela. X igual a 12 vezes 8. Beleza? Pode dar um pouquinho mais de trabalho do que você fazer do jeito pela multiplicação? Pode. Mas, pelo menos, você sabe um jeito só de resolver todos os tipos de contas, né? Você não fica decorando. Tem gente que decora, por exemplo, que 80% corresponde a 0,8. Então, vai fazer o quê? Vai pegar 120, multiplicar por 0,8. Eu não acho legal fazer isso daqui. Eu acho legal fazer sempre do mesmo jeito, sempre por proporção, né? Sempre definindo quanto que é 100% o valor total e a parcela que você quer descobrir é o X da sua questão. Algumas vezes ele vai falar o seguinte: o valor de uma peça de roupa em promoção de 60% é, sei lá, 40, vamos falar, R$80. Qual que é o valor total da nossa peça? E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer isso daqui, tá bom? Por isso que eu acho que a regra de 3 ou a proporção é mais fácil, porque você pode resolver todos os tipos de exercícios envolvendo porcentagem. Então aqui você descobre o valor total. Se você tivesse o valor total, por exemplo, se fosse assim, você pode descobrir quanto que foi a porcentagem de desconto.
Você pode descobrir tudo, todas as informações de porcentagem utilizando proporção. Então, é a recomendação que eu te dou, ok? Próximo passo, o que a gente tem que aprender sobre porcentagem? É um negócio que a gente chama de porcentagem aplicada sobre porcentagem. Então, imagina que a gente tem uma peça de... Sempre a gente vai usar peça de roupa porque eu acho que é mais simples da gente entender. De R$100. De R$100 a gente aplicou um desconto de 20%. E aí, de 20% a gente vai aplicar um aumento de 20%. Você bate o olho às vezes para isso daqui, quem está despreparado, bate o olho e fala o quê? Se diminuiu 20% e aumentou 20%, cancela, dá R$100. Não, não é assim que funciona. Por quê? R$100 com 20% de desconto, quanto que dá? Dá R$80, certo? Quanto que é 20% de 80? É mais 16. Então o valor final vai dar quanto? 96, ok? Então todos esses exercícios que tem passo a passo, você tem que primeiro ler atentamente o enunciado e descobrir se ele quer 20% do valor original e depois aumento em cima desse valor aqui. Aí vai dar um valor diferente. Se ele falar que o aumento de 20% é sobre o valor original, sobre 100, aí sim você pode cancelar e vai dar 100. Deixa eu pegar um outro exemplo. Imagina que a nossa peça é R$120. Ok. Essa peça teve um aumento de 10% e depois disso daqui teve um aumento de mais 20% sobre o novo aumento. Então de 10% ele foi para 132 e de 132 ele aumentou mais 20%. Ou seja, ele aumentou 26,4. Não, isso. Então ele aumentou isso daqui, vai dar 158,4, tá certo? Vai ser o valor final. Por quê? Porque o 10% é de 120 e 20% é de 132, ok? Passo a passo. Mas o exercício ele pode pedir para você o seguinte, ele pode falar o seguinte, a peça custava R$120 e houve um aumento de 10%. Depois disso, houve mais um aumento de 20% sobre o valor inicial. Ou seja, você está falando que teve 10% de 120 e 20% do inicial. Então você soma, porque é do valor inicial. Aí você pode calcular 30% de 120, que vai dar o quê? Vai dar 36 a mais, dá 156. Ok? Beleza, então. Eu estou fazendo um monte de cálculo de porcentagens de cabeça e eu vou te explicar como que eu faço essas porcentagens, que é bem simples. O próximo passo, então, é de cabeça, que é basicamente o que a gente fez até agora, em multiplicação, em soma. Eu pego pelo pressuposto que eu sei algumas porcentagens são fáceis. Quais são fáceis? Vamos falar assim, vamos falar do preço 120 mesmo. O valor total, 1% de 120, quanto que é? É 1,2. Quanto que é 10% de 120? É 12. Quanto que é 20% de 120? Se a gente sabe que é 12, aqui vai ser 24. Esse valor você consegue instantaneamente, é só tirar uma casa decimal. Depois disso é só você multiplicar. 20% é 24, 30% vai ser 36, 40% vai ser 48. Então quanto que a gente faz para calcular 22%? É o quê? 24 mais 2,4, certo? Que é 26,4. Sacou como é que a gente faz? Então, você pega porcentagens que você sabe facilmente, que são o quê? 1%, 10%, 20%, 50% é fácil também, a gente sabe que é 60%. E a partir disso você consegue utilizar essas porcentagens para calcular uma nova. 60% é o quê? É 60 mais 12, 72, ok? Então, desse jeito aqui você consegue fazer os cálculos de porcentagem de cabeça, você gasta menos tempo e você tem tempo livre para fazer o resto do exercício. Então, eu espero que essa aula aqui tenha explicado uma boa parte aí de porcentagem para vocês. Eu vou deixar alguma lista de exercícios aqui
e corrigir essa lista também, para que vocês consigam ver na prática como que a gente resolve os exercícios. E é uma coisa bem fácil, é bem tranquila, cara. Porcentagem é um negócio que você tem que acertar no vestibular 100%, e é uma coisa que você tem que conseguir manjar bem para conseguir entender o resto das matérias. Tudo isso, lembrando que tem a ver com proporção, tá bom? Eu ia falar probabilidade, mas não. Então, vamos ficando por aqui. Obrigado para quem assistiu essa aula. Estou me embananando todo. E caso você tenha interesse em aprender melhor, em descobrir técnicas de aprendizado, memorização e resolução de exercícios melhores para você no vestibular, faça o curso Gabaritei, o link está aqui na descrição. É o meu curso que eu fiz sob medida para você, estudante. Vamos lá para a próxima aula.